Que Jesus nos dê a sua paz. Vamos fazer uma reflexão hoje a respeito de um tema que necessita de um estudo mais aprofundado. O tempo. Em 1905, o jovem Albert Einstein, cientista alemão, escreveu um artigo científico juntamente com a sua esposa, tratando do que ele chamou de teoria especial da relatividade. Posteriormente, ele fez um outro artigo tratando da teoria geral da relatividade. O primeiro artigo tratava da possibilidade do homem viajar no tempo ao futuro. No segundo artigo, tratava da viagem do homem ao futuro ou ao passado pelo tempo. Pelos estudos do jovem cientista, nós percebemos que ele era portador de mediunidade intuitiva, porque somente através da mediunidade é possível para muitos cientistas chegar a determinado conhecimento inovador, original. Porque até então, o tempo era estudado dentro da física clássica ou da mecânica clássica como uma forma absoluta. Depois de Einstein, se passou a ver o tempo como um elemento material, mas de natureza relativa. Mas, à luz da doutrina espírita, é possível transcendermos a ciência, a filosofia da física e desenvolvermos de forma mais ampla esse pensamento em torno do espaço-tempo ou em torno do tempo. Depois da vida, o tempo é o bem mais precioso que temos. Os gregos chamavam o tempo de Cronos ou Kairos. Cronos, o tempo cronológico, o tempo medido pelo relógio. E o Kairos seria o tempo das coisas, o tempo de Eclesiastes, há tempo para tudo. O tempo de Deus, o tempo de nascer, o tempo de florescer, o tempo de fechar os ciclos, seria o tempo que os gregos chamavam de Kairos. Mas existiria a possibilidade do homem viajar no tempo? É possível que o homem possa ir ao futuro ou possa ir ao passado? Os filmes de ficção, viagem ao tempo, em algum lugar do passado, a viagem ao tempo por meio da hipnose, poderíamos pensar nessa possibilidade. De Volta ao Futuro, na década de 60, O Túnel do Tempo, séries de ficção, sempre com fundamento na teoria da relatividade do grande médium cientista Albert Einstein. Ele disse que a sua teoria começou quando ele começou a se imaginar viajando na velocidade da luz. Ele sempre trabalhava com a intuição, chegando a dizer que ele aprendia muito mais pela imaginação, o que é intuição, do que com os livros. O que Einstein chamava de imaginação, nós chamamos de intuição. Muito mais do que isso, de mediunidade intuitiva. Mas aí a possibilidade do que seria o tempo. O tempo é um elemento material. Mas, segundo a doutrina espírita, poderíamos imaginar, ou poderíamos também estudar, que existem dois tipos de tempos: o tempo da transcendência e o tempo da imanência. O tempo da transcendência é a eternidade de Deus, e o tempo da imanência é a eternidade que Deus cria para tudo aquilo que Ele chama de filhos, suas obras, no mundo corpóreo e no mundo extracorpóreo. Tudo que Deus cria está dentro do tempo da imanência, da eternidade imanente. Assim como o pintor
necessita de um quadro para pintar suas ideias, a paisagem, sua obra, Deus necessitou também de um pano de fundo. O pintor precisa da tela para pintar sua obra. Deus precisou de uma tela para pintar sua obra, que é a vida imanente. E essa tela é o tempo sem tempo, é o tempo da imanência, é a eternidade imanente. Tudo que Deus cria, ou que Deus criou, ou criou, ou cria, está dentro de um pano de fundo que nós chamamos de eternidade. Mas essa eternidade na qual estamos vinculados é uma eternidade material da imanência. Mas o que seria a eternidade da transcendência? Porque Deus vive muito além de tudo aquilo que Ele criou, de todos os espaços infinitos, de mundos, galáxias, planetas, mundos visíveis e mundos invisíveis. Tudo isso é infinitamente pequeno, menor do que o que Ele é. Ele, o nosso Pai, esse ser inteligente, essa causa de tudo que existe, é infinitamente maior do que tudo que Ele criou. Mas como é possível imaginar essa grandiosidade? Como é possível imaginar algo que possa viver além de tudo aquilo que nós chamamos de espaço, tempo, universo? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala a respeito dos elementos: o espírito, matéria, depois o princípio inteligente do universo. O espírito, que é o que dá vida à matéria. O elemento material, em várias dimensões. Tudo isso tem como pano de fundo, tem como tela o tempo. A eternidade. Albert Einstein dizia que o tempo não existe, ou seja, que o passado, o presente e o futuro são ilusões permanentes. Einstein dizia que o tempo é uma ilusão. Esse tempo do passado, do presente e do futuro. Outros cientistas dizem que não existe o presente, só o passado e o futuro. E outros dizem que só existe o presente, o eterno presente. Na verdade, o que existe? O que é o tempo? O tempo seria uma sucessão de fatos? Não. O tempo é uma sucessão de momentos. O tempo é uma sucessão de instantes. O agora, no qual estamos aqui, o agora, ele é absoluto. O mesmo agora que desfrutamos é o agora que todos os seres do universo também desfrutam. O agora. Então, o agora é o momento presente. Disso ninguém pode questionar. Mas imaginemos, se alguém pegar um voo e ir até Tóquio, agora são cerca de 20 horas e 15 minutos. 20 horas e 15 minutos. Em Tóquio, são 8h15 da manhã do dia seguinte. De um dia que não chegou para nós ainda. Então, imaginemos que eu tenho um irmão gêmeo, e se ele estiver em Tóquio agora, ele vai ser 12 horas mais velho do que eu, em termos de tempo cronológico. Mas se ele for para a Europa, nesse exato momento, ele vai estar a 3 horas além de mim. Daqui a pouco, na Europa, vamos chegar ao relógio, à hora da meia-noite. Então, há uma relatividade de tempo no sentido de cronologia, de tempo de medição de relógio, de calendário. Mas Einstein foi além disso. Ele foi além do fuso horário. Ele dizia, mais uma vez a intuição, que o tempo tem a sua independência,
mas tem uma estreita ligação com o espaço. E ele dá o exemplo do trem. O trem em movimento. O relógio que ali se encontra dentro do trem, ele tem a tendência de girar mais lentamente na marcação do seu tempo. Quanto maior a velocidade, menor vai ser a aceleração do tempo. Vamos repetir. Se nós marcamos aqui 8 horas, numa aeronave, o relógio que estiver naquela aeronave tenderá ou marcará um tempo menor, alguns nanosegundos menor do que o relógio aqui da origem, da base. Então, para Einstein, o tempo é um elemento mutável de acordo com o lugar, com a velocidade, de acordo com elementos que o cercam. Mas imaginemos que alguém tomasse uma nave e viajasse na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Numa viagem como essa, Einstein dizia que mesmo dentro de um trem na velocidade da luz, o tempo continua marcando, mas esse tempo seria menor do que o tempo no caso da Terra. Desenvolvendo, então, a teoria de que a velocidade, o aumento da velocidade, diminui a aceleração do tempo. Então, o indivíduo pode viajar para 10 mil anos-luz à frente, e quando ele voltar, ele estará bem mais jovem do que aquele que ele deixou na Terra. Porque o tempo, ele desacelera com o aumento da velocidade. A relação espaço e tempo. Mas a pergunta, é possível voltar ao passado? Ou é possível ir para uma civilização futura, no caso da Terra? Não é possível. Os próprios físicos dizem que não é possível. Porque não é possível voltarmos aos nossos passados? Porque não é possível imaginar que existem vários de nós em várias dimensões de tempo? Porque aí existe um elemento que Einstein não incluiu, mas que nós, por meio da ciência espírita, podemos incluir: as leis morais. Se alguém contrair um débito moral no passado que o nosso querido Rai acabou de dizer, e agora está no momento presente, será possível retornar ao passado, consertar o erro e voltar? Para que isso pudesse acontecer, as leis divinas também deveriam retroceder. Ou seja, se eu volto ao meu passado e conserto o meu erro, e retornando ao presente, eu não tenho mais débito perante a lei. Porque eu evitei, eu não pratiquei mais aquele engano. Eu cuidei para não praticar aquele delito, para não praticar aquele crime. E as leis morais, sendo eternas, elas não vão retroceder. Partindo da existência da lei natural, da lei de justiça, das leis morais, não é possível voltar para não praticar o erro que praticou ou tentar consertar de algum modo. Não é possível. Por isso que Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Quando ele foi preso e Pedro feriu a orelha de um soldado, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada também será ferido. É a lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação da justiça divina. Então, nós não temos elementos para voltarmos ao passado, consertarmos os erros, mas nós podemos corrigir o passado, no presente. Não podemos mudar o passado,
mas podemos corrigir o passado. E Jesus nos dá uma referência sobre isso. Ao estarem diante de um altar e lá perceberem que alguém tem alguma coisa contra ti, volta, reconcilia com esse irmão enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, não é possível voltar ao passado para evitar o erro ou de algum modo amenizar esse erro. Mas é possível, no presente, corrigir o erro, por exemplo, através do perdão. Por exemplo, através da mudança de hábito. Por exemplo, através do trabalho. Então, o passado pode ser corrigido, o passado delituoso. E o passado feliz pode ser aperfeiçoado. E o passado virtuoso pode ser também aperfeiçoado. Porque não há nada de melhor que não possa ser aperfeiçoado. Então, não é possível voltarmos aos momentos passados. Porém, cronologicamente, é possível voltarmos ao passado. Há uma máxima na física que diz assim: o que não é proibido na física é obrigatório. O que as leis da física não proíbem passa a ser obrigatório. Então, não há proibição de nenhuma lei da física de que não se possa voltar a um passado. Que passado é esse? Ao passado cronológico, e não ao passado dos momentos vivenciados. Não podemos voltar aos momentos nossos do passado, mas podemos, através de uma máquina da velocidade da luz, retornarmos cronologicamente ao passado. Cronologicamente ao passado. Do mesmo modo em relação ao futuro. Não podemos ir a um futuro e nesse futuro verificarmos como nós estamos. E isso não é possível. Nem para o espírito encarnado, nem para o espírito desencarnado. Porque o futuro ainda não aconteceu, ainda não está escrito. Ah, mas e a profecia? Vamos tocar daqui a pouco nesse sentido. O que é possível é estarmos ano-luz, 10 mil anos, 1000 anos, além do nosso calendário. Isso é possível. Como, do mesmo modo, podemos estar 12 horas de Tóquio. O dia no Oriente começa primeiro do que o dia no Ocidente. Então, cronologicamente, é possível viajarmos no tempo cronológico e verificarmos essa distância, mas não em termos de futuro, como vai ser o futuro dos meus bisnetos, tataranetos. Isso não é possível. Mas alguém pode questionar: e as profecias? E os profetas? Nostradamus chegou a dizer o nome de Hitler, Richter, e falou das coisas que ele praticaria. Significa dizer que ele foi ao futuro e viu o nazismo, a Segunda Guerra Mundial? Não. A Segunda Guerra Mundial não existiu antes do momento que teria que existir. Mas o que acontece com as profecias? Os profetas são médiuns que recebem informações espirituais a respeito de probabilidades que poderão, ou de realidades que poderão ou não ocorrer. Os espíritos podem informar aos médiuns a respeito do que poderá acontecer ao planeta Terra daqui a 200 mil anos. Eles podem fazer isso. Mas essa profecia, essa revelação, não é fatalista. Essa revelação pode ser mutável. Quase sempre não é. Mas não significa dizer que existem dimensões de tempos no futuro e que, através de uma viagem, podemos alcançar. Como também não existem dimensões de tempos. Mas alguém poderia questionar: e há dimensões de espaços? Haveria dimensões de tempos, dimensões de universos? É possível que existam universos paralelos? Sim. É possível que existam universos físicos em dimensões de tempo diferentes.
mas não tratando de realidades parecidas. Nesse exato momento, em dimensões múltiplas, existem vários mundos, vários universos, inclusive no plano espiritual. Mas o que não pode acontecer é que estejamos nós em diversas dimensões de tempo em universos paralelos. Então existiriam N Emídios, por exemplo. O Emídio na infância, o Emídio na juventude, o Emídio estudante, ou seja, existiria a dimensão ou existiriam fragmentos de universos tratando das nossas realidades pretéritas. Isso não é possível. Portanto, o tempo, ele é absoluto no que se tange à experiência do espírito. No que a experiência espiritual, a experiência evolutiva, ela é única, do aqui e do agora. Então, não existem vários eus no passado ou vários eus no futuro. E isso não é possível. É ficção. Com base em quê? Com base nas leis de Deus. As leis divinas atuam em várias dimensões de tempo, evidente. Atuam em vários espaços, em todo tipo de universo, evidente. Mas elas se comportam de forma absoluta. O que aconteceu, aconteceu, não continua mais acontecendo. E o que vai acontecer depende muito do presente, embora exista o destino, exista o fatalismo, por exemplo, da evolução e da perfeição espiritual. A perfeição do espírito é um destino que ninguém pode fugir. Em algum momento da eternidade estará o nosso momento da perfeição intelectual e moral que Jesus nos exemplificou. Agora, quando isso acontecerá, em que momento, aí nós vamos entrar na física quântica. Porque a justiça divina, ela é linear, mas ela também é quântica. O que é isso? Toda ação provoca uma reação. Isso ninguém tem como fugir. Agora, como essa reação vai acontecer, aí fica difícil de imaginar. O indivíduo pratica o bem, vai receber o benefício do bem que praticou. É a lei de causa e efeito. O indivíduo pratica o mal, vai receber a reprimenda para poder corrigir o dano que causou. Isso é lei. Agora, quando isso vai acontecer, isso é quântico. O que é a física quântica? É a física que estuda o átomo em seu interior, o comportamento dos elétrons, o comportamento do átomo no seu mundo. Então, um elétron, quando sai de uma camada para ir para outra camada, ele se desmaterializa, é o que se chama de salto quântico. E os físicos não sabem explicar esse fenômeno de desmaterialização dos elétrons. E por que é quântico? Porque trata de uma incerteza. O elétron desaparece e vai para outra camada e não se sabe como ele vai para outra camada e em que posição ele vai para outra camada em torno do núcleo do átomo. Então, a justiça é quântica, mas ela é linear. E porque ela é linear, não podemos dizer que as leis naturais, que as leis divinas, que as leis morais estariam suscetíveis de mudança por causa de elementos materiais, como o espaço e o tempo. Mas aí teríamos um outro tipo de tempo, o tempo psicológico, o tempo emocional. Uma vez eu entrei no banho, fiquei 10 minutos no banho, mas quando eu saí dali, eu tive a sensação de que eu fiquei 2 horas tomando banho. Como sono. Muitas vezes você tira um cochilo suplementar, depois do almoço, 15 minutos, mas parece que você ficou dormindo. 2 horas. O tempo psicológico. A relatividade do tempo no campo da psicologia, no campo das emoções. É uma relatividade.
É uma relatividade. Então, o profeta, quando ele diz que vai acontecer isso ou aquilo, não é porque ele entrou numa dimensão do tempo e viu um futuro já determinado, preexistente, que não tem como fugir. Isso não existe. Os nossos futuros, as nossas realidades futurísticas, futuras, não estão escritas em lugar nenhum. Não há nenhum universo onde nós vivemos realidades distintas. Eu estou aqui agora e teria um outro Emídio, com outra idade, ou reencarnando em outro lugar, em algum momento da eternidade. E isso não existe, por causa das leis morais. Por mais que as leis físicas sejam complexas, como é no caso o estudo do tempo, as leis morais são superiores às leis físicas. As leis físicas, elas se submetem às leis morais. Porque as leis morais, a lei natural, são infinitamente superiores a qualquer lei física. As leis físicas estão a serviço das leis morais, inclusive as leis do tempo, do espaço e da energia. Einstein desenvolveu a grande equação, a mais famosa das equações da física. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado. É mc ao quadrado. Querendo falar de massa, ou seja, a relação entre a constância da luz, simbolizado pelo C, a massa, que pode variar, e a energia. Então, a energia está ligada à massa na velocidade da luz. A velocidade é constante, a energia varia e a massa pode variar também. Por que os físicos dizem que não é possível essa viagem ao tempo? Porque não teríamos elementos materiais suficientes para suportar a velocidade da luz. No entanto, temos as notícias dos discos voadores. Os nossos foguetes viajam dentro do espaço e do tempo. Os discos voadores, esses que aparecem e de repente alguém fala assim, apareceu e desapareceu. Na minha frente. Que velocidade é essa? Como é que se faz essa viagem? Essa viagem não ocorre percorrendo espaços infinitos, mas infinitas dimensões de tempo. É possível, sim, se viajar pela velocidade do tempo. Não temos equipamento e não teremos tecnologia, nesse momento, que possa nos levar pela velocidade da luz em dimensões de tempo, a não ser em dimensões de espaço e de tempo. Ainda teremos, sim, tecnologia em que nós viajaremos para 10.000 anos-luz desse tempo através de equipamentos que não sonhamos como nem que tipo de tecnologia seria, que transcende, que viaja não percorrendo espaços infinitos, mas percorrendo infinitas dimensões de tempo. Está aqui agora e em um segundo vai estar a 10.000 anos-luz do planeta Terra. E isso, por meio da dimensão do tempo, é possível. Mas não percorrendo espaço. Isso é possível. Mas isso não significa dizer que porque possa existir aeronaves que viajam em dimensões de tempo, possam viajar em dimensões de futuro. Isso não é possível. Isso não é possível. Não há como visitar os nossos futuros e nem os nossos passados. Isso não é possível. Por quê? Porque o nosso futuro não está escrito, a não ser da perfeição espiritual. Mas como vai chegar essa perfeição, aí é o princípio da incerteza do Heisenberg, que determinou um princípio chamado princípio da incerteza. Ou seja, nós sabemos que vai acontecer, mas não como vai acontecer. Como é o caso que eu falei há pouco da justiça divina.
ela vai acontecer. Como, quando e onde, isso não é possível prever. Não é possível prever. Então, o que é que precisamos fazer em relação ao tempo? O Mestre nos recomendou: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu trabalho. Ou seja, o aqui e o agora. Fazermos o melhor que pudermos agora, nesse tempo presente. Não nos preocuparmos demasiadamente com o passado. O problema da depressão. O problema do desencanto. O problema da tristeza. Vamos ver? O casamento. Se nós fizermos entrevista aos casais que se separaram, a tristeza que eles carregam, a angústia, não está pela traição ou não está pelo desentendimento, mas pelo tempo que ele imagina que perdeu. Tanto tempo convivendo com ele, 20 anos, 30 anos, 10 anos, e essa sensação de perda de tempo leva à angústia, à tristeza e à depressão. E a dificuldade de se perdoar, porque escolheu mal. E a dificuldade de se perdoar, porque não agiu corretamente ou porque considera que tem um controle de tudo e de todos e tem um controle das pessoas. Não temos o controle de nada, a não ser das nossas vontades, das nossas escolhas. Se perdoar é mais difícil do que perdoar. Porque o perdão ao outro pode estar muito ligado à misericórdia, mas o auto-perdão é muito complexo. Porque o indivíduo sempre coloca o critério do tempo para se absolver ou não, ou se condenar. Trabalhei 20 anos nessa empresa, olha o que aconteceu agora. Fui demitido, a empresa foi vendida, e agora o que é que eu vou fazer? Perdi o meu tempo trabalhando 20 anos nessa empresa e agora colhendo uma demissão sumária. Meus irmãos, ninguém perde tempo. Vou repetir, ninguém perde tempo. Mesmo o espírito praticando as piores atrocidades, não se pode dizer que ele está perdendo tempo. Porque esse tempo de delito vai ser muito útil para o seu aperfeiçoamento espiritual. Mas por quê? Porque nada acontece sem que Deus não autorize. Não é que Deus queira a guerra, não é que Deus quer o assassinato, mas se aconteceu, é porque Ele autorizou. Então, você quer dizer que Deus autoriza os delitos, os crimes? Autoriza. Mas Ele não quer. Ele respeita o livre-arbítrio, mas quando Ele não quer, o livre-arbítrio não tem poder sobre ele. A bala atravessa o corpo e não atinge nenhum órgão. Mas quando Ele autoriza, a bala perdida vira bala achada, não é isso? A bala perdida é a bala que foi achada por alguém. De repente, alguém sai num posto de gasolina, a bala atinge o indivíduo e ele morreu. Deus autorizou. Não há nada que Ele não autorize. Nenhum ser humano surpreende Deus. Nenhum ser humano pode surpreender Deus. Nenhum ser humano pode, nenhum espírito pode abalar a ordem divina. Tudo o que acontece tem uma razão de ser, e essa razão de ser passa pelo seu controle. Nada acontece sem o controle divino. Então, o que você considera como tempo perdido, para Ele é um tempo necessário para que você possa evoluir. Nada é perdido e nada está perdido. Mesmo as experiências mais escabrosas, essas experiências vão ser contabilizadas para a evolução do espírito. Porque senão, Ele não autorizaria. Ele não permitiria, porque quando Deus não permite, não há vontade humana suficiente para mudar essa sua posição.
Quando ele não quer, nada acontece. Mas quando ele considera a probabilidade, a autorização, aí acontece. Mesmo as piores guerras, mesmo as piores chacinas, mesmo as piores experiências espirituais. Nada está fora do controle de Deus. É ilusão considerarmos que fazemos alguma coisa que Deus não queira, ou que Deus não autoriza. Claro que Ele não quer o desrespeito, Ele não quer o desamor, mas Ele autorizou. E a bala atingiu alguém e alguém morreu. É muito difícil entendermos a justiça divina. Aristóteles dizia que a virtude mais complexa é a justiça. É mais fácil entendermos o amor do que entendemos a justiça de Deus. Porque a justiça dele envolve um amor supremo, transcendente, que estamos ainda muito neófitos ou ignorantes para entender. Como é que pode Deus autorizar os piores crimes? Passa por ele. Porque se não passar por ele, não acontece. Porque quando ele não autoriza, não acontece. Quantos crimes foram evitados? Quantos descaminhos nós já pensamos em praticar e não aconteceu? E por que não aconteceu? Porque o pneu furou. Porque aconteceu isso ou aquilo, mas não aconteceu. Quantos projetos criminosos frustrados? O que nós vemos na televisão é o que aconteceu. Quantas violências que não ocorreram? Porque suas leis assim não autorizaram. Porque ele não autorizou. Então, o que é que precisamos fazer em relação à depressão, por exemplo? Em relação às frustrações, sentimentos de culpa, remorsos? Considerarmos que tudo o que aconteceu, por mais desagradável que seja, foi fundamental para a nossa evolução espiritual. E aí vem o auto-perdão. Eu não perdi meu tempo praticando tanto mal a vida inteira. Eu vou ter muitas vidas para aprender que eu não devo fazer mais isso. Para Deus, a eternidade é um tempo sem tempo. Para Deus, não há tempo perdido. Todo o tempo é patrimônio aproveitado para Ele. Mas para nós, não. Quer ver? Nós vivemos num mundo de quantidade. Para nós, o tempo ganha o tempo da quantidade. Para Deus, a quantidade não é nem tão importante. O que importa é a qualidade do tempo que se vive. Mas o que podemos considerar como qualidade de tempo, para Ele, pode ser um tempo muito pouco aproveitado. As nossas virtudes podem ser defeitos para espíritos como Jesus. As nossas grandes obras, no plano espiritual, elas não passam de ensaios grosseiros. O pintor pinta um quadro e acha que esse quadro é muito bonito. Mas no plano espiritual, o quadro não passa de uma grotesca obra de arte. Então, é melhor que o indivíduo se ame e possa tirar das suas experiências positivas e negativas aprendizado para que possa se aperfeiçoar a cada dia. Aqui e agora. Vigiar significa estarmos atentos a não provocarmos danos a quem quer que seja, só beneficiar, só ajudar, e cada vez mais com amor, e cada vez mais com mais amor, com mais misericórdia e com mais sabedoria. Porque o amor tem suas dimensões, a sabedoria tem suas dimensões, e a justiça tem suas dimensões. O que para nós pode ser virtude, para o anjo pode ser defeito. O que para nós pode ser grande virtude, para o anjo pode ser um grande defeito. Então, até a evolução, mesmo sendo ela linear e absoluta, no campo divino, ela é relativa e por isso que nós merecemos os nossos perdões. Então, precisamos perdoar, aceitar, considerar que toda experiência é valiosa, que a vida é valiosa, que o tempo é valioso, mesmo o tempo perdido. Não choremos o leite derramado. Não nos angustiemos pelo tempo perdido, ou que nós consideramos como perdido. Todo o tempo é precioso,
porque todo o tempo foi autorizado por Deus. Poderíamos falar muito mais e vamos continuar falando sobre o tempo em outras ocasiões, mas é só algumas pequenas reflexões para que nós aproveitemos o aqui e o agora da melhor forma possível. Muita paz a todos. Nós agradecemos o Emílio.